coisas boas. E por esse dia estava honrando o convite na bispa Leda, e ali tive o prazer de revê-lo novamente. E como ele falou, a gente era diferente, porque a gente ainda também não conhecia Jesus de Nazaré. E quando eu tive a honra de revê-lo, fiquei feliz porque eu soube que a graça do Senhor Jesus tinha alcançado a vida. E esta, com certeza, é a melhor fase que nós estamos passando, que é quando a graça do Senhor Jesus nos alcança. E eu creio que é daqui para o céu, para a glória de Deus. Deus, ele trabalha de uma forma diferente. A nossa irmã estava falando o testemunho dela, e o que me chamou a atenção foi quando ela falou que só tinha 1%. Jesus não precisa de 100%. Ele precisa ter pelo menos 1% para dar vida. Porque Deus não trabalha com as dificuldades. Ele trabalha porque Ele é o dono do milagre. E eu vejo que cada dia que nós caminhamos junto com Jesus, pastor Marcos, automaticamente a gente ainda não sabe a grandeza dele e o que ele é capaz de fazer, porque através dos testemunhos é que a gente vai entender o quanto o nosso Deus não tem nada impossível para ele. Eu saí da cidade de Escada para morar em Recife, e de Recife fui para o Rio Grande do Norte, onde o Senhor Jesus me mandou sair daqui desse lugar, que eu já morava aqui no Cabo, junto com a minha esposa e 2 crianças. E ali a gente foi trabalhar para Jesus numa cidade chamada Nova Cruz. Tinha me desviado por 12 anos, e durante esses 12 anos eu vivi por conta própria. E quando nós vivemos, igreja, por conta própria, não é bom. E passei 12 anos vivendo por conta própria, e durante esses 12 anos, igreja, foram 12 anos quebrando a cara. Enquanto ela estava pedindo uma mão para poder segurar, o Senhor Jesus, durante esses 12 anos, ele tentava estender a sua mão para mim e eu me negava a pegar na mão dele. E certa feita eu estava numa sala de cirurgia também, porque eu já tomei 6 ratos, e quem tomou sabe muito bem como é. E eu tive um acidente lá em Caruaru, para ser mais exato, em São Caetano. E esse braço meu foi quebrado em vários lugares, pois quando eu bati de frente com a carreta, esse braço entrou dentro da direção do carro, e quando ele voltou quebrando tudo. Então a dor foi tão grande que eu desmaiei na mesma hora do acidente, e só vim acordar na ambulância. E muitos pregadores dizem que quando a gente não obedece, a baleia de hoje é o SAMU. E eu passei a andar na baleia, que é o SAMU. E quando eu acordei, eu já estava dentro da viatura do SAMU. O médico que ali estava perguntou: você está ciente do que aconteceu? Eu disse: sim, doutor. Mas o pior ainda estava para acontecer. Porque quando a gente não escuta Jesus, a gente acaba perdendo a fé, mesmo abrindo a nossa boca falando que está com Jesus. E eu passei 12 anos, igreja, afastado dos caminhos do Senhor, mas todo ano, no mês de agosto, o Senhor Jesus estendia as mãos para pegar na minha mão. E todo mês de agosto eu recolhia minha mão para não pegar na mão de Jesus, porque ele fazia questão de mandar alguém
está comigo. E dessa forma que Deus mandava falar: eu estou contigo. Mesmo eu afastado, mesmo eu negando a fé, porque quando a gente se afasta de Jesus, a gente nega a fé, a gente nega que Jesus é, a gente nega que Ele é o Salvador. Porque não adianta a gente falar que ama Jesus e não obedecer a Ele. Não adianta a gente andar com Jesus e não fazer a vontade dEle. Não adianta a gente pregar e não viver. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus se levantou e repreendeu o mar e o vento, mais na frente a gente vai entender que Jesus, no versículo 40, diz assim: indagou aos seus discípulos, porque sois tão covardes. Em outras versões, porque não tem fé. Essa minha Bíblia é uma versão que ela já vai mais direto. Eu costumo falar que ela não tem palavras para acalmar e nem passar a mão na cabeça. Porque a palavra na outra versão diz homem de pouca fé. E nessa aqui ele chama de covarde. E eu fui covarde, igreja, durante 12 anos. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus esteve com as suas mãos estendidas sobre a minha vida. Glória a Deus. E ali eu fui socorrido, fui levado para o Hospital Geral de Caruaru. Mas aí, como a cirurgia era uma cirurgia delicada, o braço estava todo quebrado. Aí eu tinha um plano também, aí vim para o Hospital Ortopédico que tem aqui no Espinheiro. Chegando lá, eles me enviaram para outro hospital, mas ali é onde começou o sofrimento. E ali eu fui fazer a cirurgia desse braço, foi aplicada anestesia e não pegou essa anestesia. O primeiro corte que o médico deu no bisturi, eu senti. E quando eu falei que estava doendo, o médico disse: não tem condições, já está anestesiado. Eu disse: tá não. Porque por mais que ele desse anestesia para mim dormir, o corpo não abafava. Porque tem processo, igreja, que você tem que ver. Tem situação que você tem que estar vendo. Porque muitas vezes somos Tomé, porque só acreditamos quando vemos. E o Senhor Jesus permitiu que eu sentisse essa dor para saber o preço da desobediência. E ali ele tentou aplicar uma nova anestesia aqui na axila, não conseguia, a agulha era deste tamanho, e ele catucava em busca de um músculo que era ele que recebia anestesia, o braço ficava anestesiado. Ele não conseguiu. Depois ele viu que não ia dar certo pela axila e foi pelo pescoço. E ali já passou mais uns 10 minutos também catucando, e eu sentindo aquela agulha dentro de mim. E com a consciência, porque detalhe, igreja, o bicho que não morre é a consciência. E com a consciência de que eu estava passando por aquilo ali porque eu estava em desobediência. Porque lá em Escada, toda tarde eu acompanhava a minha mãe para o círculo de oração. Fazia parte da Assembleia de Deus, e ali Jesus abriu portas dentro de outra porta para mim. Mesmo assim, eu neguei a fé. Mesmo assim, eu fui covarde. E essa covardia, eu tenho cicatriz por todo o corpo. Porque todos os anos, igreja, acontecia algo. Todo mês de agosto, acontecia alguma coisa de ruim. Porque tem umas palavras lá fora que diz que agosto é o mês do desgosto.
Eu passei esse desgosto. Mas esse desgosto, igreja, não foi com Jesus. Esse desgosto eu passei comigo mesmo. Porque muitas vezes, igreja, a gente passa por situação e a gente fica botando Jesus no canto da parede, em vez de colocar a gente mesmo. E muitas vezes, igreja, eu me coloquei de frente do espelho e falei: você é meu inimigo. Porque seu inimigo não é seu vizinho, seu inimigo não está aqui dentro da igreja, seu inimigo não está no trabalho, seu inimigo não está em canto nenhum. Seu inimigo é você mesmo. E quando a gente passa a entender que quem pode prejudicar a gente mesmo somos nós mesmos, a gente entende o poder do Senhor Jesus em nossas vidas. Porque Jesus sempre está com as mãos estendidas, querendo mostrar o caminho, querendo mostrar a verdade, para que eu e você não venha sofrer. Mas aí eu escolhi sofrer. E naquela mesma sala de cirurgia entrou uma enfermeira, olhou para mim e disse: sabe por que está passando isso, não é? Eu disse: sim. Mas mesmo assim, Jesus tem uma palavra para você. E você já sabe que palavra é essa. Eu disse: sim. E ali ela disse: eu estou contigo. E naquele mesmo instante, igreja, aquele médico que é chamado de anestesista encontrou o músculo. E naquele mesmo instante, a cirurgia pôde ser efetuada. Glória a Deus, aleluia. Mas detalhe, igreja, cada osso que tinha se quebrado dentro do meu braço, eu vi o médico recolhendo com a pinça e jogando na bandeja. Pegava e jogava na bandeja. Pegava e jogava na bandeja. E ali foi feita a cirurgia. Mas mesmo assim, mesmo assim, esta pessoa que aqui está não se rendeu aos pés do Senhor. Mesmo passando por essa dificuldade, eu ainda continuei negando a fé, sendo covarde. Não tenho vergonha nenhuma, igreja, de falar que fui covarde. Porque a melhor coisa desse mundo é quando nós reconhecemos que estamos errando, que estamos errados. Porque isso se chama humildade e uma porta aberta para encontrar a graça de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Passou-se, me recuperei. Com 30 dias o médico, na verdade o médico me deu 6 meses de recuperação. E com 30 dias eu estava dirigindo novamente. Mas aí passei a fazer as mesmas coisas erradas. E uma cirurgia que foi feita particular, com 60 dias, meu pastor, eu encontrei um médico no shopping, e ele olhou para mim e disse: mulher, como é que você fez um negócio desse no seu braço? Porque o braço está troncho. Ele colou errado. Não diga em canto nenhum que foi eu que fiz a cirurgia. Eu digo: não, a cirurgia o senhor fez. Agora essa aqui quem fez foi eu. E por onde eu vou ver o valor e o preço da desobediência. Recebi por esses anos até uma cirurgia de graça, que eu conheço um amigo que é ortopedista, ele disse: eu faço toda a cirurgia, deixo o teu braço certinho. Eu disse: não, deixa ele aqui mesmo, porque é para me lembrar os dias maus. É para me lembrar que eu fui desobediente. Glória, aleluia, está na casa. É necessário, igreja, para que a gente venha glorificar o Senhor. Uma vigília como essa, que é para contar os testemunhos, muitas vezes vamos
também escutar testemunho. Coisas que é necessário falar para que a igreja venha entender que Jesus, como a pastora Gil fala, está na casa. Para que a gente venha entender que Jesus tem o melhor para cada um de nós. Para que a gente venha entender que esse mundo que se encontra aí fora não nos cabe mais. Não tem mais nada a oferecer. Passei 12 anos de igreja, Jesus tentando me resgatar e eu não aceitando. Todo ano ele mandava alguém para falar. Certa feita estava em Gravatar, eu disse: vamos para Gravatar, vamos passar 5 meses lá de férias, porque vai chegar o mês de agosto e o mês de agosto não é bom. E eu estou lá em Gravatar, feliz da vida, vivendo momentos bons, curtindo aquela frieza, realmente férias. Mas quando chega o mês de agosto, eu já começo a olhar para o céu. Interessante, né, igreja? Porque a gente não olha para o céu antes de fazer o que é errado. Mas depois que nós desobedecemos, exigimos de Deus a misericórdia. Por que não exigir a misericórdia dele antes de fazer o que é errado? Antes de falar mal do irmão, antes de fazer oração contrária, antes de fazer o que não é para se fazer. Precisamos, igreja, estar em comunhão. Eu estava conversando com um pastor que há um ano atrás a gente tinha um ministério. A gente tem um ministério, mas não está funcionando. Mas aí Jesus permitiu que a pastora Gil tivesse um acidente para que eu verdadeiramente viesse entender o que é a igreja do Senhor. E hoje eu estou tendo a oportunidade de poder reconhecer, conhecer pessoas, porque muitas vezes nos colocamos só nessa cadeira e esquecemos que tem gente lá fora precisando de uma palavra, precisando de um abraço, de um aperto de mão. Pessoas que a gente julga pelo ver ou pelo olhar, mas a gente não entende que Jesus tem negócio com aquela vida. E quando a gente está lá fora, a gente está exercendo o amor, mas quando parece que entramos entre 4 paredes, nos esquecemos que o amor tem que ser colocado em prática. Que aquelas pessoas estão na prostituição, estão nas drogas, estão na bebida, não é porque elas querem, é porque elas estão aprisionadas. Elas necessitam de que eu e você venham olhar não com os olhos de religiosidade, mas com os olhos de que Jesus diz que ama o próximo. Porque muitas vezes, igreja, da forma que eu estava, alguém olhou para mim e disse: tu vai para o inferno. Quem tem o poder de mandar alguém para o inferno? Ninguém. É certo que nós temos que pregar a palavra e deixar bem claro que existem 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. Mas quem decide é quem está escutando. Nós não podemos determinar nada, porque tudo quem determina é o Senhor Jesus. Porque para o mundo, ou até para a minha família mesmo, eu não tenho mais jeito. Porque hoje alguém chega e diz: se tu, Jesus te resgatou, imagina ele. Porque tu, olha a forma, porque tu não valia nada, tu não servia para nada, Jesus resgatou. Então quer dizer, eu tenho jeito. E sabe quantas vezes eu fiquei com raiva porque escutei isso? Nenhuma.
parece que a gente, depois que vira crente, vira de vidro. Não pode tocar porque mancha. Não pode tocar porque quebra. Não pode falar tantinho assim porque eu sou crente. Me respeito. Jesus é cura, Cristo. Mas também Ele não está aqui para apontar ninguém. Ele está pedindo que sua igreja se acorde, que a gente venha deixar de ser vidro, que a gente venha fazer a vontade dele. Porque o que Jesus passou, sem ter culpa nenhuma. Jesus precisava passar pelo que ele passou? Não, mas eu e você precisava sim. Que cada um de nós tem que ter nossa cruz para carregar e passar por tudo que ele passou. Porque às vezes escutamos uma palavra, já nos achamos machucadinho. Mas Jesus, nesta noite, igreja, Ele não quer machucar o ego de ninguém. Ele não quer sujar o nome de ninguém. Ele quer que apenas a gente se transforme e que a gente venha a ser imitadores dele. Paulo era um homem que, se não fizesse a vontade dele, ele mesmo matava. Mas depois que ele caiu do cavalo, que ele se levantou, meu pastor, ele já foi outra pessoa. Eu precisei cair do cavalo para que quando eu me levantasse outra pessoa. Porque a minha esposa, antes de ser minha esposa, era minha amiga. E ela é quem intercedia por mim nos dias maus. Enquanto estava comigo, como amiga, estava tudo bem, mas depois que ela passou a se relacionar e a casar comigo, de amiga eu virei Satanás. Sabe por quê, igreja? Porque ela passou a conviver. E aquela pessoa que ela conhecia não tinha nada a ver com o que ela iria viver. Uma mulher que gastava tubos de óleo, meu irmão, ungindo meu pé para ver se Jesus tinha misericórdia, para ver se os demônios saíam. Mas tinha coisa que não era demônio, não, era o meu eu mesmo, era a minha pessoa que não prestava. E verdadeiramente, igreja, eu era servo de Satanás. Que não é que eu queira falar para a igreja que isso é bom, mas eu me tornei uma das pessoas mais procuradas de Pernambuco. É forte, Jesus. Onde há 2 anos atrás o último processo foi cancelado. Esse é o nosso Jesus. E mesmo tendo culpa no cartório. Jesus trocou o juiz que estava na vara, trouxe outro para olhar para o processo e dizer: oxe, isso não foi resolvido ainda. Glória a Deus. Vou arquivar e vou dar como cancelado. Glória a Jesus. Agora, antes disso, pastor, eu estava na sala com ele, o advogado não tinha chegado, e ele disse: Sérgio, eu posso puxar tua ficha aqui? Eu disse: pode, Vossa Excelência. Tu sabe que se tiver alguma coisa eu já mando prender tu agora mesmo. Eu disse: amém, deixa à vontade. E quando ele puxou não tinha mais nada. Sabe por quê? Porque o Satanás de ontem se tornou o servo de hoje. As atitudes de ontem não são mais igual às atitudes de hoje. O que eu fazia ontem, hoje eu não posso mais fazer. E ali, quando ele terminou a consulta, quem imprimiu o papel, ele perguntou: estás fazendo o que para não ser preso?
Eu disse: Vossa Excelência Jesus me deu uma oportunidade. Ele disse: todos chegam aqui falando isso. Eu disse: concordo. Porém, além da oportunidade, ele me deu um nome. Porque o meu nome antigamente era Fênix, o que se ressurgia do fogo. Era assim que eu era conhecido. Mas hoje Jesus me deu um nome. E esse nome se chama Pastor Sérgio. Ele me deu a oportunidade para fazer tudo novo. Me deu o nome de Pastor Sérgio. E ainda me deu uma promessa. Hoje eu disse: que promessa? Um céu para morar. Então isso é o suficiente para que eu venha adorar Ele em espírito e verdade todos os dias. Pastor, o senhor não é pecador? Não sou. Sou o mais pecador daqui de dentro. Mas todos os dias eu peço misericórdia a Jesus. Todos os dias eu peço força. Todos os dias. Esse dia eu disse a minha esposa que está lá na igreja, e aí Deus me fez lembrar de um louvor que fala sobre o primeiro amor. E na Assembleia de Deus ali no Riacho do Navio, Charles, com uma semana que eu comecei a frequentar, porque hoje eu digo que eu sou convertido, mas lá atrás eu era só frequentador de igreja. Mas mesmo assim, com uma semana, Jesus me revelou que não poderia viajar ninguém na festa dos jovens lá da Assembleia de Deus. E eu me acovardei e não falei, porque estava com medo, não sabia o que era aquilo. Pensei que era minha cabeça inventando história. Mas aí eu fui para casa. Quando cheguei em casa, comecei a chorar, chorando feito criança. E minha mãe olhou para mim e disse: tu está desobedecendo a Jesus, né? E eu disse: estou. Por que tu não faz o que ele mandou tu fazer? Bora para a igreja. Aí saí desse tamanho, chorando pelo meio da rua, e o povo tudo olhando para mim. Jesus, quando quer envergonhar, ele envergonha. Aí tem gente que diz: Jesus não envergonha ninguém, não. Vai escutando e não vai obedecendo, não, porque tem um dia que ele levanta alguém e envergonha. Voltei, estava o diácono Denivaldo sentado na frente da igreja. Irmão Sérgio, irmão, fale logo que o meu costura está mais frio. Eu estou aqui por causa de você. Eu disse: Jesus disse que não era para viajar ninguém amanhã. Porque ele disse que não era para viajar. Eu disse: pronto, vá-se embora para casa, porque agora é comigo. Igreja, quando Deus mandar você fazer algo, faz. Quando Deus mandar falar algo, fale. Porque Ele se responsabiliza. Jesus hoje está tomando providência. Minha irmã, vocês dois que estão aí juntos, dê um abraço uma na outra, porque Deus está fazendo algo na sua vida e na dela através desse abraço. Se abraça ligeiro, com pressa, porque através desse abraço Jesus entra na finança de uma e entra na saúde de outra. Em nome de Jesus, todo mal que se levantou seja repreendido em nome de Jesus. Deus está trabalhando de uma forma diferente no meio de vocês. Irmão Charles, dê um abraço naquele irmão ali, porque tem algo assim desse irmão. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Abraça ele, porque hoje Jesus quebra algo. Jesus assina papel para dar vitória, canta da raça. Jesus muda o quadro. Sabe o que é isso? Jesus é cuidado. Igreja é cuidado.
Mas aí Jesus manda um recado para mim da seguinte forma: se tu não voltar, isso depois dos 12 anos, tu escutou o tempo inteiro que eu estava contigo. Hoje é um dia especial para mim. Eu costumo falar que eu tenho 3 datas: dia 10 de outubro, dia 22 de agosto e dia 15 de novembro. Dia 10 de outubro, dia do meu nascimento. Dia 22 de agosto, dia que eu tive um acidente de carro. Mas isso aí são 12 anos. Se eu for contar, tem muita vida. Porque todo ano acontecia alguma coisa ruim. Porque lá em Gravatá, que eu estava lá, quando eu pensei que estava bem, eu estava dentro do hospital de Gravatá. E nesse dia de hoje, foi o dia que Jesus disse: tu volta. E eu não, porque se tu não voltar, eu não estarei contigo. Eu estava bêbado hoje. Tinha bebido de 1h da tarde, minha esposa chegou da igreja às quase 10 horas. E aí ela disse: ó, tem um recado de papai para ti. Eu disse: quem foi que mandou? Ela disse: foi Deus. Eu disse: não, a pessoa. Sabe o que é a pessoa incrédula? E falava para ela assim: você é pastor aqui, eu boto para correr. E aqueles que se arriscavam aí, Satanás revelava que estava em pecado. Nunca Jesus permitiu um homem de Deus chegar e entrar dentro da nossa casa. Só mandava um pecador. Pastores que se aproveitavam da fé. Pastores que só faziam por isso. Mas eu tenho algo de Deus para falar para o Senhor, pastor. Glória a Deus. Ele está O jovem, se levante, por favor, pastor. Se levante, receba essa graça através desse jovem. Porque o Senhor Jesus está entrando nas tuas finanças, está entrando em algo que tu entregaste a Ele por esses dias. Tua oração tem sido levada pelo Espírito Santo ao trono de papai. Ele tem se alegrado das tuas palavras, das tuas atitudes. Ele tem se alegrado, mas também Ele tem visto o teu choro, as tuas lágrimas na madrugada. Homem, Deus manda falar: eu nunca deixei faltar nada, mas eu vou cuidar do que tu não pode cuidar. Eu tenho visto quem tem te ajudado, mas também eu tenho visto aqueles que vivem te apunhalando pelas costas. Os que saíram foi eu que determinei, não foi tu. Saiu daqui porque não estava me agradando. Foi eu que passei o vento. Jesus está na casa. Foi eu que mandei a ordem do céu. Não te culpas e não aceita. Porque pessoas têm te culpado. Porque fulano saiu. Porque ciclano saiu. Foi eu que passei o vento. E se tem que reclamar, venha reclamar comigo, porque eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Acalma teu coração. Glória a Jesus. Porque nesta noite eu trago algo novo e aguardo uma surpresa. Antes de 20 dias estou eu entregando algo grande na tua mão. Porque teu choro foi até hoje. O anjo desce a teu favor. São poucos aqueles que têm feito a obra em espírito e verdade. Mas naquele grande dia eu falo: eu não te conheço. Muitos estão tratando minhas ovelhas com falso alimento. Mas Deus manda falar que neste lugar Ele está tratando, está cuidando, está revelando, está cuidando, porque é Ele que é o dono da vida. Eu creio. É Ele que é o dono da igreja.
É Ele que é dono de tudo, porque se não for eu e você, a gente nem da cama sai. Jesus é aqui neste lugar. Foste abençoado, meu irmão, porque aquele que abençoa é abençoado. Aguarde uma surpresa, porque é uma porta dentro de outra porta. Meu Deus! Deus tem visto tudo também naquele lugar. Te prepara, porque tem honra de Deus. Estás subindo uma nova cadeira. Mas te prepara, porque quem é dado também é cobrado. Não é o homem que vai te colocar na cadeira, é Jesus de Nazaré. Aceita. Aceita, porque tu tem passado pela prova, dando glória a Deus. Igreja, que Deus abençoe. Que cada um de nós realmente venha a ser verdadeiros adoradores. Que a gente venha buscar Jesus em espírito e verdade. Que a gente venha ter amor pelo próximo. Que a gente venha a ser verdadeiras pessoas que não só apenas carregam um livro debaixo do braço, que só colocam um paletó, um vestido longo. Que a gente venha fazer diferença para essa geração que está aí fora, perdida. Uma geração que não aceita conselho de mãe nem de pai. Uma geração que não enxerga os milagres. Uma geração que Deus está dando livramento, mas não enxerga. Deus está falando todos os dias, mas não age. Uma geração que desobedece. Uma geração que olha para o pai e mãe e acha que são inimigos. Se eu tivesse escutado os conselhos dos meus pais, hoje eu não estava tão machucado. Porque cada cicatriz foi uma desobediência. E os que eu escutei de conselho da minha mãe e do meu pai, isso é para vocês, jovem. Para vocês que se acham dono da verdade. Porque tem desobedecido. Senhor Jesus tem visto a desobediência. Não brinca. Porque quem brinca com Jesus, depois de 12 anos já paga. Eu tenho dois lá em casa, que eu já digo a eles, vocês já são pecadores. Já está respondendo. Para a justiça da terra tem uma certa idade, mas para a justiça de Deus, passou dos 12, já está na lista dela. Eu enfrentei muito tipo de gente. Já tentaram matar várias vezes. Então tem medo nenhum de falar. Porque lá atrás eu não tive medo. E por que eu vou ter medo agora? Se é para conserto, é para consertar. Se é para bênção, é bênção. Já fui até expulso praticamente do ministério. Mas está minha esposa aqui, não deixa eu mentir. Mas com 15 dias, o que foi falado no altar, Jesus mostrou. Porque aquele pastor estava adorando a dois deuses. E quando Deus fala, ele se responsabiliza. Eu não gosto de babar nem puxar, a farinha de ninguém para não falar outro nome. Mas cuide desse pastor. Você não sabe o que é que ele passa na madrugada. Ele cuida de cada um de vocês em oração. Cuide desse pastor, porque se vocês saírem daqui, vocês vão se desviar. E quem se desvia perde o caminho. Vou para outra igreja. Muitas pessoas estão em outra igreja desviado, porque não tem cuidado, não tem ensinamento. Quando eu estudei lá no Rio Grande do Norte, e ali eu vi Jeremias 23, ele disse: ai daquele que não falso alimento as minhas ovelhas. Já estou terminando, meu irmão Chaves. Não posso sair daqui sem
E ali eu vi um compromisso muito grande com as ovelhas, porque a ovelha é dele. E alimento é aqui, ó. O que é fora daqui é falso alimento. Aí o 2 diz, porque eu mesmo vou cobrar aquele que dá o falso alimento. Vocês aqui têm alimento do bom. Se alegrem, igreja. Vocês estão no lugar da bênção. Não é que outro ministério não preste. Não estou falando isso. Mas tem muito lugar que o pastor não está nem tomando conta da porta. Quando eu desci do carro e vi o pastor, eu disse, Jesus, que bênção. Aqui minha esposa não gosta, não. Minha esposa não gosta desse negócio de carro. Eu quero amizade de quem realmente serve. Eu sou pastor regional, tenho mais de 5 carteiras, né, minha esposa? Sabe quando eu precisei levantar alguma carteira para me apresentar? Nenhuma. Mas eu preciso de pessoas para pegar na minha mão e estar junto comigo. Porque quando o negócio acochar, igreja, vamos precisar de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Por enquanto a gente está podendo adorar a Deus de todo jeito. Mas quando o negócio acochar, porque o acocho está chegando, vai ter muita gente que vai negar a fé. Mas se eu tiver pegado na mão de um homem, de uma mulher de Deus, a gente morre junto. Para a gente não ter que fazer igual aos discípulos. Para que a gente não venha fazer igual a Pedro. Porque deu tempo para Pedro se converter. Mas para a gente não vai dar mais não, porque Jesus, quando voltar, ele vem não para salvar, mas para condenar. Não tem para onde correr, Deus. É sério. Cada um que tem seu dom, cada um que louva, que canta, que prega. Eu tive que aprender isso com a vida mesmo. Tem perna quebrada, braço quebrado, costela quebrada, coluna quebrada. Tem tudo quebrado. Mas pelo menos Jesus deixou um juízo bom para hoje eu dizer, eis-me aqui, Senhor. O restante não importa não, o que importa é que eu entenda que Jesus é. Deus tem muita coisa para fazer aqui, pastor, nesse lugar. Te prepara. Te prepara. Jesus vai estar dando reforço. Está chegando gente nova aqui, porque nós somos uma igreja, mas somos uma unidade. Aleluia! Um corpo só. Não tem como o braço direito ou a perna direita ir para um lado e o esquerdo para o outro, tem que acompanhar a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja, mas Ele confiou vocês a este. Quem nos zela, nos zelar. Porque eu estou vindo aqui hoje, mas eu já estou adotando o Senhor, pastor, em minhas orações. Jesus pediu para mim fazer isso. E eu estou fazendo a campanha de 7 dias em prol da tua vida, porque eu sei o que o Senhor está passando, porque Deus me revelou. Faça você também na sua casa. Faça a campanha pelo pastor de 7 dias. Ele precisa, gente. Todo o peso espiritual vem em cima dele. Ele não é tão coitadinho, não. Não pense nisso. E tem gente que até pensou já aí, está pensando que ele é coitadinho. Jesus está pegando você. Cuidado para não ir para a cama. Mas porque a gente, pastores, não somos super-heróis, não. A gente chora, a gente sangra, a gente sente fome. Jesus também passou por tudo isso.